Finalmente estreou a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. Tá no ar aí para quem quiser ver, um preço pouco salgado, hein? Mas eu vi e vou contar tudo sobre ele. Fica nesse vídeo até o final. Pois é, vamos falar dessa versão mais do que controversa, mais do que esperada, mais do que polêmica, mais do que falada nos últimos anos, que é a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. Vamos falar tudo sobre esse filme, o que eu achei, as impressões, o que rondou esse filme e qual é o veredito, se ele é bom mesmo ou não. Mas antes de nós adentrarmos no filme do Zack Snyder, do Liga da Justiça, eu peço para você dar essa ajuda a este simples e humilde canal, dando um like nesse vídeo já agora, já se inscreve também, já compartilha com quem você quiser e já ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá bom? Dá essa força aí que não custa nada para você, mas para nós faz toda a diferença, tá bom? Então, vamos falar do Zack Snyder e da sua versão finalmente que foi ao ar de Liga da Justiça. Porém, nós temos que fazer assim um approach, nós temos que contextualizar tudo que rondou esse filme, tudo que rondou essa versão, que muitos diziam até que não existiam, mas que existia sim, ainda que em versão bruta, foi trabalhada, foi colocado um dinheiro para finalizar e nós estamos vendo no ar. Então vamos começar pelo próprio Zack Snyder, que é um diretor que imprime a sua personalidade muito fortemente nos filmes que dirige. Então ele foi chamado para dirigir, digamos assim, o DC-verso, né, por causa de duas coisas. Primeiro, por causa dele ser um famoso conhecedor de histórias em quadrinhos. Ele é realmente um cara que conhece, que lê, é um nerd mesmo, que sabe tudo de quadrinhos, ele sabe as histórias e conhece os personagens. Segundo motivo, o Watchmen, que é o filme que ele fez a adaptação dos quadrinhos do Alan Moore. Só que nós temos que primeiro pontuar que o Watchmen foi um filme que não foi um sucesso quando foi lançado. Ele se tornou cult com o passar dos tempos e hoje em dia ele é muito elogiado. Mas na época que ele foi lançado, não foi esse estrondo todo, esse sucesso todo, foi muito tímido. Mas ao longo do tempo ele virou cult e aí criou essa aura em torno do Zack Snyder dele saber fazer, de manjar, de transpor para as telas as revistas em quadrinhos. Então muito bem, deu para ele a tarefa de passar para as telas o universo da DC, tentando rivalizar ali e fazer frente à Marvel, né, que estava ganhando muito espaço. E aí ele começou com Man of Steel, o Homem de Aço, que é um filme muito bom, embora eu ache que é muito exagerado nas cenas de ação. A batalha final entre o Super-Homem e o Zod, que destrói toda a Metrópolis, assim, é uma coisa quase que ilógica, de tanta destruição para poder salvar aqueles que ele está destruindo. Então eu achei assim uma profusão muito grande de sons, de barulho, de destruição, mas ainda assim é um filme muito bom, é um filme ótimo, que fez um sucesso muito grande. Aí na sequência veio Batman vs Super-Homem, que é um filme que muitos gostam bastante, muitos não gostam nem um pouco. Muitos gostam por aquilo que tem de bom, obviamente, que é o confronto de dois dos maiores heróis de todos os tempos, que é Batman e Superman, e a forma como Zack Snyder colocou foi muito interessante, inclusive introduzindo, né, a terceira figura da trindade da DC, que é a Mulher Maravilha, uma escolha ótima que foi a Gal Gadot. Mas esse filme tem pontos bem baixos, como por exemplo, o Lex Luthor, ele é, para mim, um dos pontos baixos. O Jesse Eisenberg não era o ator ideal para esse personagem, eu acho que devia ser um ator mais velho, com mais carisma, né? O Lex Luthor é um cara, é um personagem carismático, é um bilionário que está ali na meia idade, 45, 50 anos. O Jesse Eisenberg tem 20 e poucos, talvez 30, não ficou legal, ele ficou um cara ficou um chato de galocha como vilão. E a segunda coisa, que é um ponto bem baixo desse filme, é o Apocalipse, que é o monstro que mata o Super-Homem. Olha, para quem já leu revista em quadrinhos nos anos 90, como eu, sabe que, na minha opinião, o Apocalipse tem a melhor história de origem de personagem que eu já li até hoje dos quadrinhos. Se você lê as revistas A Revanche, né, porque teve a morte do Super-Homem, o retorno do Super-Homem e a Revanche, que são
3 revistas em quadrinhos. Você vai ler a história de origem desse personagem, é incrível. E acabou no filme eles transformando simplesmente num monstro criado pelo Lex Luthor a partir do cadáver do Zod. Ficou uma coisa muito mal feita, não gostei nada. Mais uma vez, aquela saturação toda, aquela câmera lenta exagerada, mas é o estilo do Zack Snyder. E aí talvez seja um erro dos estúdios terem escolhido um diretor que não se dobra facilmente, que não faz concessões. Ele tem a visão dele e ele vai até o fim, ou até entregar sem ter finalizado plenamente, como ele fez no caso do Liga da Justiça, né? Então, Batman vs Superman fez sucesso, mas não tanto assim quanto o esperado, então ele não vinha com tanta moral. E aí quando ele foi fazer a versão dele do Liga da Justiça, ele veio com coisas ainda mais, entre aspas, radicais. Queria fazer umas coisas bem loucas, né? O próprio Super-Homem, com mullet, com barba, de uniforme preto, é uma coisa que podia agradar muitos fãs, mas é claro, o estúdio que estava querendo reaver, né, recuperar aquilo que ele havia estimado ganhar e não ganhou com Batman vs Superman, queria uma coisa mais degustável para o público, e o Zack Snyder estava querendo proporcionar uma coisa mais profunda ainda. Teve esse atrito, teve as questões pessoais do Zack Snyder, e teve um ponto em que ele chegou e meio que não aguentou essa discussão toda, esse embate todo com o estúdio, e entregou aquela versão dele que não foi muito bem vista e aceita pelos estúdios, que acabaram chamando o Joss Whedon para fazer a versão que foi para as telas em 2017. Isso é o que a gente tem para falar sobre o Zack Snyder. Agora vamos falar desse filme, começando pelo Joss Whedon. Todos os fãs do Zack Snyder, o próprio Zack Snyder e todas as pessoas que queriam ver a versão do Zack Snyder devem agradecer muito ao Joss Whedon, devem dar muitas bênçãos a ele por ele ter feito uma porcaria de filme Liga da Justiça 2017. A versão do Joss Whedon é tão ruim, mas é tão ruim que qualquer outra versão seria melhor. Por isso, o apelo tão grande das pessoas pela versão do Zack Snyder. Olha, você me apresentou uma versão tão ruim que qualquer coisa é melhor que isso. Se era para colocar isso no ar, por que você não colocou a versão do diretor original do filme? Coloca aí. E aí começou a pressão pelo release Zack Snyder Cut, né? Lancem a versão do Zack Snyder. Também contribuiu muito para isso a pressão enorme, intensa e gigantesca que o próprio diretor fez nas redes sociais. De tempos em tempos ele vinha e dizia: o filme existe, essa cena ficaria melhor na minha versão, olha esse look, olha essa foto, olha essa imagem. E ele foi soltando coisas que foram alimentando a imaginação das pessoas. Então as pessoas foram querendo cada vez mais a versão dele. Dito isso, vamos para o filme em si. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: todo mundo sabia qual era a história a ser contada. Todo mundo sabia que era aquela história que o Joss Whedon fez, porém contada de uma forma diferente pelo Zack Snyder e possivelmente com um final diferente. As únicas duas dúvidas que existiam sobre esse filme eram essas: como o Zack Snyder fez e como era o final desse filme. A história em si, todo mundo já sabia que era a morte do Super-Homem, como ele poderia ou não voltar, o inimigo que era o Darkseid vindo invadir a Terra e eles tendo que formar a Liga da Justiça para proteger o planeta dessa invasão. Todo mundo sabia que era isso, mas todo mundo queria saber como o Zack Snyder fez e se o final seria aquele mesmo da versão de 2017. Então todo mundo foi com esse espírito, foi com essa expectativa, não de algo novo, mas de algo diferente. E quanto a essa expectativa, ela foi muito bem atendida. Eu gostei bastante dessa versão. É uma versão muito boa, é uma versão que se aprofunda na história, é uma história completa, não é o resumo. O Joss Whedon fez um resumo nas coxas, mal feito. O Zack Snyder fez a versão completa, inteira, se aprofundando mais nos personagens, se aprofundando mais na história, dando explicações que ficaram falhas na versão de 2017. Imagina, 4 horas dá para você colocar tudo, inclusive foi isso que eu acho que ele fez. Meio que ele pensou assim: bom, eu acho que eu não vou ter outra oportunidade de fazer mais nada mesmo, então eu vou colocar tudo que eu filmei na tela, inclusive até coisas a mais, ele acabou regravando takes a mais. Por quê? Porque ele é muito inteligente, ele é muito esperto e ele é muito malandro. O Zack Snyder fez um filme que requer, que exige uma continuação. Não tem como você assistir esse filme vendo ele o final e não querer ter uma continuação,
porque esse filme pede uma continuação. Obviamente, não vou contar aqui qual é o final, mas se você assistir até o final, você vai ver que tem que ter uma continuação. Se vai ser feita com ele, muito provavelmente não. Não importa a quantidade de dinheiro que renda, eu acho que vai ser muito difícil os estúdios quererem ele de volta, porque o Zack Snyder é um diretor autoral demais. Foi um defeito dos estúdios terem escolhido alguém que não se dobra, alguém que é muito convicto, alguém que tem uma visão e não abre mão dela, desde a estética até a história que está sendo contada. O Zack Snyder tem esse perfil, bem diferente do perfil dos diretores da Marvel. De todo esse universo, dessa quantidade grande dos filmes da Marvel, você consegue lembrar de 5 ou 6 diretores que tiveram ali a sua marca imposta nos filmes. Os outros filmes, vai ser muito difícil você lembrar quem dirigiu os filmes do Homem-Formiga, por exemplo, quem dirigiu o terceiro filme do Homem de Ferro, quem dirigiu o primeiro Capitão América, entende? Poucos são os diretores, como os irmãos Russo, por exemplo, como Taika Waititi. Poucos se destacaram, a maioria serve muito aos interesses do estúdio e o Zack Snyder não é desse tipo. Então, vale a pena você assistir esse filme, ficou muito legal, ficou muito interessante, eu recomendo, se aprofunda. É uma versão que você consegue ver a versão original da mente do Zack Snyder, bem diferente daquele de 2017. É claro que você não vai ver tudo que o Zack Snyder queria colocar, porque ele não conseguiu, porque mesmo os estúdios liberando que ele fizesse a versão dele, na versão em 2015, 16, quando ele estava filmando, muita coisa que ele queria foi cortada. Ele queria colocar o Lanterna Verde, que não deixaram. Ele queria colocar o Super-Homem de cabelo comprido, Mullet Baba, não deixaram. Então, mesmo ele fazendo tudo aquilo que ele queria, ele não fez tudo que ele queria de verdade, porque senão ia ser uma coisa bem mais complexa, talvez de 5, 6 horas. Mas esse é um filme que é muito legal você ver algumas coisas, como por exemplo, o Cyborg e o Flash. O Ray Fisher teve todo o direito, você compreende perfeitamente porque ele fez esse estardalhaço todo da versão de 2017 que cortou, limou o Cyborg. E você assistindo agora, você percebe que assim, entre 1/5 e 1/4 de tudo que você vê na tela é o Cyborg. Ele tem uma participação super importante na história, assim como o Flash. Eu vi inclusive um comentário de alguém no Twitter, né? Porque tem uma cena do Flash que é uma das cenas mais bem feitas e bonitas da história dos filmes de super-heróis. E aí alguém comentou no Twitter o seguinte: como é que os estúdios como a Warner vê uma cena dessa e não gosta e acha que não deveria ir para as telas, para a versão final? É realmente absurdo. Então esse filme esteticamente é incrível, é aquela coisa Zack Snyder que todo mundo está acostumado, imagem saturada, câmera lenta, muita música, cada personagem é apresentado com uma música tema. Então essas coisas são uma profusão de sentimentos e sensações que vai demorando. Porém, esse filme é diferente. Você já vai para esse filme sabendo que ele tem 4 horas. Então você não vai com aquela sensação de, poxa, vou assistir um filme de 4 horas. Não, porque você ficou 5 anos esperando tanto para ver isso, que você aproveita cada minuto dessa versão final. Então é muito interessante, eu recomendo, você vai gostar. Tá um preço carinho, R$ 49,90, mas tem algumas formas alternativas de você pagar menos. Já vou dizer aqui para você, ó, tem o Google Play. Primeira vez que você for lá, se você clicar em filmes, vai ter lá, primeira vez que você for alugar um filme, tem lá uma promoção de você pagar apenas R$ 3,90. Você resgata aquele cupom e aí quando você for comprar o filme para assistir, você resgata esse cupom de desconto e você assiste apenas por R$ 3,90. Mas parece que é por tempo limitado. Então se você está assistindo esse filme agora, corre lá para ver se você consegue esse desconto. Caso contrário, vai morrer uma graninha aí, hein? Mas se você é fã, você vai gostar e vai assistir. E se você gostar e assistir, você vai gostar também desse vídeo e de dar um like, porque é muito importante. Gente, ajuda aqui, se inscreve no canal, isso é muito importante. É só um pequeno gesto para você, mas é muita coisa para nós. Também ativa as notificações para quando sair mais vídeos, você ser avisado. E compartilha esse vídeo com quem quiser. Espalhe a palavra, tá bom? Eu fico por aqui, mas logo mais tem mais vídeos para você, tá bom? Tchau!